Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, dando continuidade ao estudo da coleção de Emmanuel, Fonte Viva, certo? Eu tenho uma palavra, eu selecionei uma palavra de extrema importância para a nossa compreensão da vida, promovendo o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento. E o livro é o Fonte Viva, correto? Deixa eu botar mais para cá, assim. Pois é, o livro é o Fonte Viva, capítulo 11, intitulado Glorifiquemos. Tá? Que é uma epístola de Paulo aos Filipenses 4:20, que diz o seguinte: Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Uma epístola de Paulo aos Filipenses, né? E nessa mensagem, nessa epístola, Paulo vem ressaltar para nós que tudo na vida faz sentido, tem um sentido, tem um propósito, que é o nosso aprimoramento. Tudo na vida é para o nosso aprimoramento, é para o progresso da humanidade, do universo. Nada é por acaso, nada é à toa, tudo tem a sua finalidade. E no planeta em que vivemos, que é um planeta de provas e expiações, teremos muitas lutas, muitos obstáculos, muitas experiências, entendeu? Muitas dificuldades. E todos esses problemas é quem vai promover o nosso desenvolvimento. São esses problemas que vão desenvolver o nosso espírito. Entendeu? Então, eu passei a utilizar o celular, inclusive vocês podem utilizar também, fica bem mais fácil, né? Porque a coleção do Emmanuel, ela está toda no Google, né? Está toda na internet. Toda a coleção dele, tá? O Pão Nosso, o Fonte Viva, o Vinha de Luz, o Caminho, Verdade e Vida, o Coragem, o Calma,
Todos esses livros eles estão na internet. Essas mensagens. É só procurar como eu faço. Eu faço assim, ó. Por exemplo, eu quero acessar essa mensagem, né? Então eu simplesmente falo no Google, fonte viva, glorifiquemos Emmanuel. E a palavra vem. Entendeu? Agora podemos também consultar o índice, pelo índice, ver o número do capítulo e acessá-lo, né? Bom, então, Emmanuel vai começar a enumerar para nós todos esses aparentes males que nós sofremos, né? Mas que na verdade não são males, são bênçãos, porque vão promover o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento. Ok? Então ele começa assim, olha. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Para você ver, né? O vaso aqui era barro. Mas quando ele saiu do processo, né, de se tornar uma cerâmica, ele então gritou: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quer dizer, foi preciso o sofrimento. Foi preciso o sofrimento do barro, né, provocado pelo fogo, para que ele se tornasse a cerâmica projetada e almejada pelo seu projetista. E Emmanuel continua: quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui o seguinte, que o arado, com o uso, ele se desgastou, se deformou, ficou ineficiente, menos eficiente, não é mesmo? Mas quando o arado se ausentou da forja, que é o que lhe mantém funcional, certo?
Quando o arado se ausentou da forma, afirmou em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quer dizer, foi necessário um sofrimento causado pelo malho para restaurar a forma do arado, para ele seguir com o seu trabalho, com a sua função. Correto? E Emmanuel continua. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Olha só. Mais uma vez, o sofrimento promovendo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso brilho, né? Como ele diz, quando a madeira aprimorada, quer dizer, trabalhada, né, passou a brilhar no palácio, porque, naturalmente, da madeira, do pedaço de madeira, se esculpiu alguma obra, né? Alguma estátua, algum monumento, né? Aí a madeira exclamou sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Mais uma vez, a crueldade aparente, né? Como ele diz aqui, a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Então, trata-se de uma aparente crueldade que, na realidade, tornou a madeira brilhante no palácio, né? E muito bonito. Correto? E Emmanuel continua. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada. Bendita terra escura que me encheu de perfume. Para você ver, olha só, a flor, que é, sem dúvida, uma das coisas
mais belas da natureza são as flores, né? A materialização das flores da terra. Mas ele diz, olha, quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada. Bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quer dizer, quem diria, né, que a terra utilizada para se plantar alguma coisa, uma terra escura, feia, sem graça nenhuma, mas que contém todos os ingredientes necessários para gerar a flor, né? Veludosa e sublime, quem diria que aquela terra tão feia, tão insignificante, em que a semente da flor foi cultivada, continha todos os ingredientes necessários para torná-la linda, veludosa e perfumada. Como nós estamos observando, podendo observar, antes eu vou ler esse parágrafo aqui para vocês, é importante. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Mais uma vez o sofrimento promovendo o equilíbrio, né? O equilíbrio no enfermo para suportar a dor até o seu fim. E que lhe trouxe isso grande força, determinação e equilíbrio. E Emmanuel nos diz: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Ele aqui está nos dizendo que, apesar desses percalços, né, tudo na Terra é belo, resulta em beleza. Tudo é grande. Grande aí, no caso, em termos de
valores, físicos e espirituais. Tudo é santo na casa de Deus. Então ele falou, veja bem, ó, tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. A palavra santo, ela significa puro, perfeito. É exatamente esse o significado da palavra santo. Puro e perfeito. Tá? Então ele está nos dizendo que apesar de as aparências nos enganarem, se não estivermos atentos a essa verdade que esta mensagem está nos transmitindo, nós nunca entenderíamos que tudo tem um sentido e que, portanto, tudo é santo na casa de Deus, tudo é puro e perfeito na casa de Deus. Apesar de causar em nós grandes enganos, né? Grandes equívocos, interpretando esses sofrimentos como coisas ruins. Que acontece na Terra, nesse nosso planeta de provas e expiações. E o Emmanuel continua. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. Mais uma vez, o que pode nos provocar equívocos seria uma tempestade, mas que, na verdade, ela tem a função de renovar a Terra. Entendeu? Que está completamente seca, correndo o risco até de pegar fogo. E na minha janela do quarto de trás da casa que eu estou morando, eu estou tendo a oportunidade de ver como a tempestade vem para renovar e não para destruir. Ela vem para renovar a Terra. Porque quando fica muito calor, tá? O quarto onde eu durmo, ele dá assim para uma área verde, tá?
E quando está muito calor, sem chover, sem nada, não precisa nem estar muito calor, basta não estar chovendo para a grama e o mato que existe nesse verde que eu vejo da minha janela ficar de outra cor, queimado, queimado. Ele fica cor de barro, como se fosse mato queimado. E quando vem a chuva, então, que eu olho no dia seguinte, ou 2 dias depois, esse mato, então, voltou a ser verde, completamente verde. Então, isso é uma prova que a tempestade, a chuva, ela não é para o nosso mal. Ela tem uma função brilhante de renovar a terra para nós continuarmos vivendo nela. Porque tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus, como diz Emmanuel, né? Então, Emmanuel nós estávamos falando, né? Agradeçamos a tempestade que renova, e eu contei o caso que acontece no quarto da minha casa, né? Ele diz também: agradeçamos a luta que aperfeiçoa. Porque veja bem, se você tiver uma vida sem nenhuma luta, sem nenhum obstáculo, sem problemas que te contrariem e que te levem a lutar pela solução do problema, nós não nos desenvolveremos, nós não teremos o desenvolvimento para o qual estamos aqui, para adquirir. Tem que haver a luta. A luta nos faz crescer. Ela nos fortalece, principalmente quando o resultado de nossas lutas são a vitória. Porque quando tivermos novas lutas, lembraremos das vitórias alcançadas nas lutas anteriores e teremos mais confiança com essas recordações de travar um bom combate. E nos diz também: agradecemos o sofrimento que ilumina. Por que o sofrimento nos ilumina?
Porque quando nós estamos sofrendo, a primeira coisa que nós fazemos é procurar por Deus. E procurar por Deus significa ler, por exemplo, essas mensagens que nos consolam, que nos orientam, que nos guiam pelo caminho certo. Né? O sofrimento, ele nos leva a refletir o que nos causou esse sofrimento. E isso nos ilumina, porque nós vamos buscar, através da religião, através de Deus, através da espiritualidade, a iluminação para suportarmos com resignação o sofrimento que nos ilumina. E ele continua: a alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Olha só, a noite, a escuridão semi-iluminada pelos astros e pelo nosso satélite, a Lua, ela nos permite o repouso, o descanso necessário para enfrentarmos as lutas dos dias seguintes, do dia seguinte. Entendeu? Então, como nós estamos vendo, né? A noite tem a sua função de promover o nosso descanso para que possamos enfrentar a luta do dia seguinte, que não nos faltará, porque nós estamos aqui para crescermos, para nos desenvolvermos, para nos iluminarmos, entendeu? E todos esses percalços e obstáculos é que vão promover o nosso desenvolvimento. E Emmanuel termina assim: que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Claro, evidente que em todas as nossas dificuldades e sombras, glorifiquemos ao nosso Pai sempre. Porque essas dificuldades e essas sombras que se apresentam em nossas jornadas evolutivas
é para a glória de Deus. É para a glória de Deus porque através dessas sombras e dificuldades é que nós progrediremos rumo à perfeição, como também o universo continuará se expandindo, crescendo. E tudo para a glória de Deus. Ok, amigos? Muito bem. Eu agradeço a vocês pela atenção dispensada ao estudo dessa mensagem. Uma boa noite para vocês, que são 8 horas e 22 minutos, já é noite. Até o próximo vídeo. E que Deus e a espiritualidade sempre presente em qualquer lugar que estivermos, nos auxilie no aprendizado dessa mensagem tão significativa para compreendermos os aparentes males terrestres. Ok? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.